Nada mais hoje se explica através de uma causa única. Tudo é explicado através de múltiplas causas. E nenhuma disciplina hoje funciona sozinha. Todas as disciplinas hoje funcionam intercambiando com outras. Talvez a maior expressão dessa mudança mental que tivemos nos últimos tempos tenha sido o Edgar Morin, filósofo francês, que criou o conceito de pensamento complexo, em que ele diz: nada se explica só por uma só disciplina, por uma só maneira de ver, por uma só interpretação. As coisas são explicadas no conjunto das explicações, no conjunto das teorias, no conjunto das considerações. O que o Edgar Morin diz é o seguinte: a vida é tão complexa, o mundo é tão complexo, e o ser humano é tão complexo, que nada mais podemos explicar sobre eles a partir de um só ponto de vista. Mesmo a teologia, ela precisa de outras disciplinas para se firmar como disciplina. E ela precisa de outras maneiras de ver o mundo para se firmar como alguém que vê e interpreta o mundo, o ser humano, o universo, Deus, ou seja lá o que for. Bem, então essa é a primeira grande mudança. A gente vive num mundo em que tudo está intercambiado. Você tem essa conexão de todas as coisas. Está tudo conectado. A segunda grande mudança é a fluidez das coisas. O nosso mundo se tornou extremamente fluido. A sociedade se tornou fluida. E talvez o maior intérprete disso tenha sido justamente aquele sociólogo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, e que ele criou o conceito de tempos líquidos, sociedade líquida, amores líquidos. Bom, o que ele quer dizer, em última palavra, é o que vi. Tudo se tornou descartável. Tudo é descartável. Então, as relações são descartáveis, as profissões são descartáveis, os ideais são descartáveis, os princípios se tornaram descartáveis. O Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, escreveu há pouco tempo no Jornal do Estado de São Paulo um artigo interessante, que ele fala sobre o fiel que vai confessar seus pecados a um padre, e o padre passa para ele lá umas punições, depois vai confessar os mesmos pecados para outro padre, e o padre diz: não, isso aí não tem problema nenhum, fica tranquilo, você não precisa de punição nenhuma. E aí ele chega à seguinte conclusão: para saber o que é pecado ou não é pecado, depende do padre. Depende da opinião do padre. É nesse contexto de fluidez que a gente está vivendo. Tudo está muito fluido. E os relacionamentos estão muito fluidos. O outro me interessa só até o ponto em que realmente me interessa, e se não interessa eu descarto. Essa foi uma outra grande mudança. E a terceira tem a ver com essas duas. Porque essas duas mudanças, elas foram tão significativas, tão marcantes e ao mesmo tempo tão apavorantes, que surgiu uma outra característica no nosso tempo, que é a criação da redoma. Diante de um mundo que se intercambia o tempo todo, de a necessidade de ter vários tipos de conhecimento para se dizer que se conhece algo, e diante de uma sociedade em que tudo é fluido, não há mais nada sólido, todas as coisas são fluidas, criou-se um sentimento de insegurança, de medo, que fez com que as pessoas se refugiassem nas suas redomas. Por isso que também o mundo moderno está sendo caracterizado pelos fundamentalismos e pelos extremismos. Porque a grande autodefesa que uma pessoa se faz diante de um mundo em que as coisas todas se intercambiam, e diante do mundo em que as coisas perderam a sua solidez, se tornou tudo líquido, se tornou tudo sólido, tudo fluido, eu crio então uma redoma, me isolo nessa redoma, me isolo nas minhas opiniões radicais, me isolo nos meus fundamentalismos, crio essa realidade e me defendo desse mundo. Então, justamente nesse mundo de intercambiabilidade, de fluidez,
surgem os movimentos extremistas, surgem os fundamentalismos religiosos, surge o fanatismo religioso, surge o extremismo religioso. Extremismo e fundamentalismo tem em todos os lugares. Mas na religião é onde os extremismos e os fundamentalismos se enraizam de maneira muito mais violenta. E aí a gente se pergunta, bom, o que a gente faz então? Porque a resposta da redoma também não interessa. Nós não fomos chamados para ficar dentro de redomas. Nós não fomos chamados para ficar dentro de mundos que criamos para nós, de casulos que criamos para nós, nos isolando e dizendo, o outro é o inimigo. E eu me isolo aqui no meu casulo. Não fomos criados para isso. Não fomos chamados pela fé cristã para isso. Nós somos chamados por Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. E não para ficar dentro da redoma. E aí talvez a única maneira de nós enfrentarmos a intercambialidade do mundo e a fluidez da sociedade, em vez de optarmos para ficarmos dentro da concha, como se nós tivéssemos a única verdade absoluta e todos os outros fossem nossos inimigos, em vez de criarmos uma redoma para compensarmos a nossa insegurança diante de um mundo em constante mutação, talvez a nossa opção fosse voltar para uma essência do Evangelho, que essa redoma, que esses fundamentalismos e que esses extremismos deturpam. Porque ao mesmo tempo que eles querem se defender da fluidez e da intercambialidade, eles criam uma deturpação da essência do Evangelho e chamam isso de Evangelho. Talvez para justamente podermos testemunhar da nossa fé, marcarmos a nossa sociedade com o sal e com a luz do Evangelho, em vez de nos escondermos por trás das redomas extremistas, das redomas que nos dão a ilusão de que estamos nos resguardando dos perigos do mundo, talvez a melhor opção seja voltar mesmo para a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, ela se reduz a sabermos que Deus nos agraciou e que devemos ser graça para o outro. Que Deus nos amou e devemos amar o outro. Que Deus nos perdoou e devemos perdoar o outro. Que Deus foi misericordioso conosco e devemos ser misericordioso com o outro. É nisso que se resume o que o Evangelho é. Ou voltamos a isso, que em outras palavras significa uma postura ética, porque o Evangelho ele é essencialmente ético. O Evangelho não está nos chamando para sabermos o que vamos ser no outro mundo. O outro mundo é mistério. É tão mistério que a única forma de falar do outro mundo é através de figuras desse mundo. Não tem como explicar o outro mundo. Mas mais do que nos chamar para o outro mundo, o Evangelho nos chama para vivermos este mundo. Para deixarmos a nossa marca nesse mundo. E a única maneira de deixarmos a nossa marca nesses tempos modernos, marcados pela intercambialidade e pela fluidez, é voltarmos não à radicalidade dos extremistas e dos fundamentalistas, mas voltarmos para a radicalidade do Evangelho, que é amar como Cristo amou. E salgar a terra e iluminar o mundo é chegar aos outros como Cristo chegou. Voltar a essa radicalidade da postura ética do Evangelho, da ética virtuosa. Voltarmos a essa radicalidade em que poder do Espírito não é sair abrindo o mar vermelho nem ressuscitando o morto. Poder do Espírito é viver o amor, é viver a mansidão, é viver a pacificação, é viver a misericórdia. Isso é poder do Espírito. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é quanto mais eu amo o outro. Espiritualidade é quanto mais eu sou misericordioso com o outro. Essa é a marca que deixamos no mundo em que estamos. Ser aqui
o que Cristo foi. E é sempre bom a gente lembrar que os grandes debates e confrontos de Jesus não foi com as pessoas do mundo. Os grandes confrontos de Jesus foi com a turma religiosa. Foi com as autoridades da religião. Foi com aqueles que se apoderaram da ideia religiosa e criaram, através dela, as suas radicalidades. Foi com esses que Jesus trombou de frente. Foi a esses que Jesus irritou. Então, não foi à toa. Como ele não cabia nos fariseus, não cabia nos saduceus, não cabia nos essênios, não cabia nos zelotes, que eram as denominações judaicas daquele tempo, como ele não cabia em nenhum deles, não foi à toa que todos eles se juntaram e quiseram matar Jesus. Só que Jesus também não cabia no túmulo, ressuscitou e vive para sempre. Nós estamos seguindo esse, que não cabia em nenhuma religiosidade da época, porque ele trouxe uma religiosidade própria, a religiosidade da graça e do amor, experimentados em Deus e compartilhado com o outro. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez essa seja a maneira mais concreta de tornarmos Deus visível. Tornamos Deus visível quando nós amamos como Deus amou. Esse é o nosso desafio constante.